Não era para existir revelações. Elas não são harmônicas. Nós vivemos num ambiente que é uma excrescência existencial. Hoje nós estamos tendo esse problema no Irã, em Israel, na Palestina. O porquê de ter que existir revelações. Na verdade, elas vieram com o veneno da intolerância. Se a gente puxar esse fio desse novelo, quais seriam as principais revelações? Aonde é que ela tem início e até onde ela vai? Tem Enoque, tem o jainismo, a revelação de Vyasa, vem a revelação de Orunmila, aí entra revelação judaica, aí surgiu o cristianismo, o orfismo, o islamismo, o espiritismo, até onde isso vai, revelação cósmica. Agora, há um empoderamento do ser humano. Sim, nós humanos estamos produzindo a nossa revelação. E lá vamos começando então aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa que se quer informal. Eu tenho uma questão que se calhar interessa eventualmente a todos, que é qual é que é o papel das revelações? Mas eu aqui gostava de fazer uma pergunta que é, se nós tivéssemos que desenrolar este novelo, até onde é que nós chegaríamos? Na Antiguidade, passaria se calhar aqui pela Península Ibérica, pela Europa? Até onde é que vai esta questão das revelações? Índia? Fica contextualizada no nosso plano de realidade? Até onde vai isto? Agradeço a pergunta. E a reflexão que nós teríamos que realmente fazer para entendermos o que está por trás do que nós chamamos de revelações, seria uma análise que teria que abranger pelo menos duas componentes. A que tu colocaste na pergunta, que é, se a gente puxar esse fio desse novelo das revelações, a gente vai aqui marco zero. Onde é que isso se inicia, até onde isso vai? É basicamente o que tu me perguntaste. Mas há uma outra pergunta que eu já coloco anexa a essa, para nós refletirmos sobre as duas, é sobre o porquê de ter que existir revelações. Porque nós só vamos entender direito o significado dessas revelações e as suas faces e a história desse processo, se nós entendermos o porquê. Em tese, não era para existir revelações. Nos sistemas existenciais que existem por aí, o por aí que eu digo é no sistema paradisíaco, e no sistema paradisíaco desdobrado, temas sobre os quais nós iremos falar mais profundamente a partir do segundo semestre deste ano de 2026, se chegarmos lá, mas a expectativa sempre existe, mas só vai dar para começar a falar mais profundamente sobre isso depois que eu lançar alguns livros. Então, nesses níveis que já existiam dentro de uma eternidade, entre aspas, não há revelação de nada, porque todos os níveis existenciais, todas as dimensões existenciais produzidas a partir do paraíso e que passam a funcionar como espécie de adorno existencial a este paraíso pré-existente, eterno, não há essa coisa de revelação. Por quê? Porque a informação, aquilo que germina o germe de um processo, esse algoritmo inicial que produz um jogo de dominós que vai levando tudo adiante, quando esse algoritmo inicial ele é claro, ele é limpo, ele é correto, esse algoritmo ele produz um processador que o replica e a resposta é uma criação ou uma faixa de realidade na qual os seres que nela habitam entendem tudo e sabem tudo, não há camuflagem, não há essa coisa de o que é que eu estou fazendo aqui,
quem eu sou, qual o sentido disso. Não, já vem pronto o pacote existencial na mente dos espíritos que passam a residir nesses lugares, e o jogo é totalmente claro e aberto. Sabe-se onde é o portal que tem que se atravessar para entrar e sair daquele ambiente. É igual aeroporto, rodoviária, tem lá as setas para cidade tal, para cá, cidade tal. Ou seja, não há nada escamoteado, escondido, perdido. Então, primeira reflexão: em sistemas existenciais minimamente organizados ou sem erro na questão da criação desses lugares, desses sistemas, não há revelação porque é absolutamente desnecessário. Porém, nós vivemos no caos, ou seja, nós vivemos num ambiente que é uma excrescência existencial, ele não deveria existir, porque o algoritmo inicial, do qual se replica todo um processo que termina resultando uma realidade, uma faixa de realidade, ou algumas faixas de realidade, esse algoritmo que nos gerou, ele nasceu podre, ele se expressou apodrecido e ele gerou caos. No caos, ninguém sabe nada. Todas as informações se perdem, são esfaceladas. Então, no caos, quem nasce, quem emerge para existir no caos, nasce feito a gente, sem saber de nada. E as pessoas que nos acolhem, a família, também não sabem, mas pensam que sabem porque receberam dos antepassados aí a transmissão de uma cultura, e essa cultura é que é produto dessas revelações, que só existe revelação para quem se encontra no caos. Então, se eu conseguir transmitir essa impressão quanto ao primeiro aspecto do porquê que tem que existir revelação, porque, de fato, isso é uma exceção. Mas é só para as criações defeituosas e, por enquanto, só tem a nossa. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda, essa revelação, ou o conjunto de revelações que nós temos, aonde é que ela tem início e até onde ela vai. O problema do conjunto de revelações que chegaram aqui na Terra, ou o conjunto de revelações que terminou sendo criado aqui na Terra, é que ele está absolutamente refém das épocas, do nível cultural e das intenções associadas a elas. Então, cada revelação que ocorreu ao longo da história, e em termos de organização cultural que hoje nós temos, quais seriam as principais revelações? A primeira grande revelação que existe é a de Enoque. Em termos de passado, é a mais antiga. Foram 366 livros. Hoje a gente tem pedaços de 2 e a interpretação de um terceiro, que foi recentemente considerado como legítimo, mas não foi Enoque que escreveu, é alguém que escreve sobre Enoque à moda de Metatron. Então, essa revelação é a mais antiga, só que perdeu-se, foi destruída ao longo do tempo. Só que, em termos de revelação de aspecto religioso, a revelação de Enoque não era religiosa, era política. Tornou-se religiosa depois. Essa que surgiu quase que no tempo de Enoque é a chamada revelação jainista, que é, em termos de religião, a mais antiga e talvez a maior que já foi feita. Os jainistas, ou o jainismo, é a revelação mais antiga, com aspecto religioso, e que traz em si, no seu bojo, conceitos ou histórias
tipo a dos Tirthankaras, que são os principais 24 seres que definiram várias revelações, não só para os humanos da Terra, mas outros grupos que também estão nesse caos e receberam revelação dos Tirthankaras. Então vejam como a coisa é complexa. Então, assim, tem Enoque, tem o jainismo, aí depois vem a revelação de Vyasa, que é os Vedas, os 4 Vedas, os 18 Puranas, o Mahabharata. Então, isso aqui é considerado outra grande revelação. Depois vem a revelação de Orunmila, que é a revelação de Ifá, que foi refeita várias vezes. Aí depois começa a acontecer algo muito interessante, que é a epifania de vários seres que quiseram se apresentar aos humanos como sendo deuses. Aí entra a revelação judaica, que é o que deu origem à nossa Bíblia, mas, na verdade, a revelação é judaico, depois tornou-se judaico-cristã, judaico-católico, judaico-protestante, o que não tem nada a ver, mas é assim que as pessoas entendem. Aí surgiu o cristianismo, aí surgiu o orfismo, mais recentemente o islamismo, depois espiritismo. Aí a pergunta é, até onde isso vai? Revelação cósmica, blá, blá, blá. Que história é essa? É difícil nós compreendermos, a não ser que entendamos que essas revelações, e o pior, elas não são harmônicas, elas não seguem uma a outra. O mais maluco que está por trás das revelações é porque um mesmo ser se apresentou a determinado grupo de humanos e disse: vocês são meus escolhidos, façam o que eu mando, que no seio de vocês eu enviarei o meu mensageiro, o meu Messias, que são os hebreus que depois se transformaram em judeus. Em algum momento dessa história, alguns desses patriarcas dos hebreus desobedeceram esse ser, que se apresentou aqui como Javé. Ele ficou chateado e procurou outras linhagens, se apresentou aos arianos como sendo Brahma, aí surgiu o brahmanismo, o shivaísmo, o vaishnaísmo. Ele se arrependeu porque, entre aspas, Krishna tomou a revelação que ele havia feito aos brahmanes. Aí ele largou isso aqui, pegou novamente o nosso amigo Abraão, aí apresentou outra revelação, a continuidade daquela que vinha como Javé. Quando Jesus não obedece a ele, ele apresenta o islamismo e se apresenta como Alá. Ou seja, Javé, Brahma e Alá são 3 epítetos de um mesmo ser que apresentou 3 revelações, e a cada um desses povos, os judeus, os arianos e os povos árabes, ele disse: eu estou escolhendo vocês. Ou seja, ele escolhia um para brigar com o outro. Hoje nós estamos tendo esse problema no Irã, em Israel, na Palestina, no mundo. Já tivemos católicos matando protestantes, protestantes matando católicos. Ou seja, as revelações que deveriam, por nós, ser consideradas como boas, na verdade, elas vieram com o veneno da intolerância, em que um determinado ser obriga a povos da cultura humana a obedecê-lo, e, estranhamente, ele fica furioso, larga isso, pega outro povo, depois larga, pega outro, depois larga. Então, assim, o que é isso? É Deus. Nós, humanos, conseguimos passar por um processo de lavagem cerebral tão doloroso que a gente olha para isso e chama de Deus. Em resumo, essas revelações, elas terminam agora. A revelação cósmica é só mais uma, mas é uma que não afirma nada e questiona tudo. E a primeira pergunta que a gente tem que colocar é: mas se Deus existe e ele é honesto,
maravilhoso e perfeito, por que que diabos nós temos que ficar dependendo de revelações feitas por seres que escolhem humanos e o humano é imperfeito, esses seres também, e essas revelações só têm gerado intolerância aqui na Terra. Para que diabos serve isso? Esse senso crítico ele tem que ser político e não religioso, porque, pela religião, essas revelações são sagradas, ainda que a teologia infantilizada que as sustenta não resista 5 minutos de reflexão adulta. Certo. Então, esse novelo a gente puxa até agora, o tempo da revelação cósmica. Agora é o momento de choques de realidade, não mais de revelação, porque nós vamos ter que lidar com a realidade como ela é e vamos ter que ir descortinando com a própria experiência da vida. Menos fé e muita busca e muita experiência se nós sobrevivermos aos tempos que vivemos. Eu vou atrever-me a fazer uma pergunta, que é, não estamos no início também de uma revelação que vai de baixo para cima também? Dos humanos, no papel humano para a espiritualidade? Ou seja, a partir do desenvolvimento e da criticidade humana que foi conseguida aqui na Terra, isso não está também neste momento, pela revelação cósmica, a ser uma estrutura de reflexão em que os humanos, pelo seu sentido crítico, vão também entregar ou aportar alguma coisa ao alto? Faz sentido este tipo de leitura? Por absurdo que possa parecer, faz todo sentido. Esse é o aspecto que as religiões não conseguem nem de longe perceber, porque tomam o ser humano como sendo a causa de todas as doenças da vida. Quando as religiões colocam o ser humano como ele não valendo nada, como ele sendo produto de pecado de Eva, pecado disso, daquilo, como sendo o produtor ou o produto do pecado original e ter que purgar a eternidade inteira por ter desobedecido, entre aspas, ao tal Deus dos hebreus. Então, as religiões, à exceção do budismo e do taoísmo, que não tem esse tipo de olhar, cuja lente já está suja a partir da origem, as religiões não têm como enxergar isso. Isso que? Essa maravilhosa definição que você deu, que os tempos que nós estamos vivendo mostra que se todas as revelações ocorreram para fazer o ser humano se sentir a pior coisa que existe, agora há um empoderamento do ser humano, não no sentido de ego para que ele se veja grande, mas mesmo se vendo pequeno, esse ser humano tem um espaço consciencial que, mesmo na sua pequenez, ele parece ser maior do que o espaço de consciência que esses seres, que a gente os chama de grandes, não têm. Porque qual é o problema? O problema é que se Jesus, quando estava lá para ser crucificado, 24 horas antes, e já que estamos na Semana Santa, podemos falar disso com mais substância. Ele, na sua condição humana, sabendo que tinha falhado por não ter obedecido a Javé, no sentido de se investir como Deus, rei dos judeus, imperador dos judeus, e usar os seus poderes para fazer dos judeus o império terreno e levar os humanos de volta para o controle de Javé, que ele havia perdido lá na época de Adão e Eva. Jesus, sabendo que ele não tinha feito isso, mas na quinta-feira à noite, ele falando com Javé, ele disse: Pai, me poupe desse cálice, ou seja, da crucificação que ia ter no dia seguinte. Tu fizestes um pacto velho, uma velha aliança com os patriarcas. Maravilha, mas eu não estou conseguindo levar isso adiante. Eu estou propondo uma nova aliança onde os humanos vão lhe obedecer, não por medo, mas sim por amor. Me permita levar isso adiante. Deixa eu transmitir essa boa nova. E Javé, não. Diante do não, Jesus, que tinha poderes para não se submeter àquilo,
já se sentindo meio, entre aspas, culpado, porque não estava cumprindo com todas as profecias referidas a ele, Javé ainda disse: não use os seus poderes para fugir à crucificação. Então, Jesus, podendo ter se poupado daquilo, ele suou sangue naquela hora. Tamanho era o seu desespero humano de ter que sofrer, passar por momentos de absoluta humilhação, de dor. E ele fez isso para ver se sensibilizava Javé. Não é por amor à humanidade. Isso não existe. O amor de Jesus pela humanidade existe, está no coração dele, mas ele não se crucificou. A crucificação não foi por isso. Aí, qual é a explicação que a religião católica dá para isso? Deus amou tanto os humanos que exigiu que seu filho dileto sofresse e o seu sangue purgasse os pecados dos humanos. Aqui tem um problema. Eu, que sou um poço de defeitos, vocês que também têm... Nenhum ser humano, por pior que seja, faria isso com ninguém, quanto mais com um filho. Isso não tem sentido. Mas, a outra pergunta, por que diabos o sangue de alguém iria resolver problema de pecado de humanidade? Que história é essa? Que coisa mais grosseira. Então, assim, nós humanos, quando escutamos a Igreja Católica dizer, não, Jesus pediu, mas Deus disse não, mas assim, é porque Deus ama muito a humanidade, ele fez isso. E nós humanos absorvemos esse tipo de lavagem cerebral, nos tornamos idiotas, imbecis, porque não fazemos uso da nossa racionalidade, e o idiota e o imbecil aí que eu falo é no sentido clínico, a gente perde a capacidade de ver em nós algum valor. Por isso que na revelação cósmica eu tenho falado muito no ato de verdade, que é o exemplo em que o ser humano mais simples do mundo, ele presta, ele tem qualidades. Isso é o empoderamento do ser humano, que é exatamente o que tu colocaste na tua pergunta. No meio do caos, nós humanos estamos tendo algo que esses seres não conseguem ter, que é dignidade. De mesmo sabendo do abuso, do ultraje a que estamos submetidos, ainda procuramos viver de forma digna e honesta e estamos conseguindo. E ainda somos obrigados a morrer, sem nem ter pedido para nascer. E morrer com dignidade. Então, assim, sim, Carlos, nós humanos estamos produzindo uma série de sequências genéticas, corrigindo a genética podre que recebemos ao nascer, e é esse contributo que é inigualável, e por isso nós humanos somos parte de uma disputa cósmica para ver quem é que leva o quê dos humanos, mas nessa história eles terminam matando os humanos e depois vão exibir orgulhosamente as sequências genéticas do jeito que a coisa está indo, ou seja, falta sensibilidade. Mas é exatamente o que tu colocaste como sendo a premissa lógica da tua pergunta. A premissa lógica da tua pergunta é a resposta. Sim, nós humanos estamos produzindo a nossa revelação consciencial para esses seres. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se ela faz sentido ou não. Existem várias linhagens de revelações que podem vir a convergir um dia. Eu estou a fazer isto porque às vezes parece que há uma necessidade de fazer pontes e que a revelação cósmica também vem um bocadinho nesse esforço de fazer pontes. E eu vou dar aqui o exemplo, por exemplo, da linhagem de Blavatsky, sei lá, de algumas, mencionaste há pouco, a parte dos Dorobilá, todas essas questões, umas parece que se perderam, outras foram semeadas recentemente, outras lá no Oriente, elas vão ter que convergir. A revelação cósmica faz esse esforço também? Não. A revelação cósmica, ela tem uma característica, ela é feita com muito mau gosto, por enquanto.
Porque, assim, essas outras revelações foram feitas por seres humanos de boa vontade, que, com toda boa fé, entre aspas, obedeceram ou seguiram a orientação de seres que, de outros níveis, ofertavam essas revelações. O próprio Kardec foi alguém que não tinha mediunidade, mas ele ia para uma reunião espírita, os espíritos se incorporavam nos médios e falavam com ele. O nome Allan Kardec, o professor Rivai tirou, porque quando ele foi a uma dessas reuniões, um espírito chamado Zéfiro, e o nome não é Zéfiro, mas é assim que aparece nos anais do Espiritismo, então vamos deixar, era um nome celta, né? Terminou virando Zéfiro. Esse espírito incorporou no médium e disse, você agora nasceu, e você realmente nasceu para coordenar essas informações que estão chegando do mundo dos espíritos, que estão se apresentando aos humanos, para que os humanos entendam que há vida antes e depois da vida terrena, no mundo dos espíritos, e você o seu espírito nasceu para fazer isso. Então, você é só um ser humano, mas por trás de você, o seu espírito tem essa agenda, e você precisa cumpri-la, porque Kardec, o professor Rivaio, na época, já era um bocado velho, com seus 50 e poucos anos. Aí Rivaio disse, mas olha, inclusive nós já trabalhamos juntos em algo parecido. Lá atrás, você foi um sacerdote do líder, o seu nome era Allan Kardec, o meu era Zéfiro, o espírito falando, e nós tentamos, blá, 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 blá. Então, assim, o professor Rivaio saiu daquela reunião, é melhor colocar mesmo um pseudônimo, porque eu pertenço à Academia Parisiense de Ciência, e todo mundo me conhece, mas os livros que eu publiquei até agora sobre ciência, sobre educação. Lá vou falar agora essas coisas aqui. Ele pegou o nome Allan Kardec daí. Então, assim, até Kardec agiu obedecendo aos espíritos. Então, todas as revelações, essas figuras obedeceram. A revelação cósmica, ela nasce através de um tipo de ser humano que não está obedecendo a muita coisa. Por isso porque se fosse obedecer, virava religião de novo. Iria ser a ratificação do que já foi feito. Então, assim, a revelação cósmica não é isso que a gente está fazendo. A revelação cósmica não é livro, não é palestra. A revelação cósmica é fato. São fatos que vão acontecer e nós vamos olhar para eles e não vamos entender bulhufas, mas vamos ter que comentar, porque nós humanos somos atores, atrizes e, ao mesmo tempo, testemunhas de uma peça cósmica, em cujo palco planetário nós estamos vivendo. Ela vem se desenrolando e vai se desenrolar também na nossa atmosfera. Então, nós vamos ver e participar. E nós vamos produzir notícias sobre isso, entendimento. Isso aqui é a revelação cósmica, é quando tudo começar a acontecer. O que nós estamos fazendo com esse podcast, livros, palestras, reflexões, é só uma antecipação da tentativa de se refletir de maneira adulta sobre o nosso infantilismo obrigatório a que fomos submetidos durante milênios. As lavagens cerebrais, todos os equívocos que, com toda a melhor intenção do mundo, sempre tem equívoco. Então, a revelação cósmica, no seu início, que é isso que basicamente a gente está fazendo, mas sem ser ainda a revelação cósmica, é só uma tentativa de arrancar com ela, por que a gente não pode vender, entre aspas, nada como sendo verdade? Porque seria desonesto de minha parte. Seria desonesto da parte de qualquer um de nós se a gente fosse, de novo, repetir o que as religiões fizeram. Transformar em verdade coisas que elas não sabem se são verdadeiras. Eles dizem, é pela fé. Aí, de novo, lá atrás, a arte druide percebeu que os humanos que
preferem ter o conforto da fé, não servem para o exercício maduro da decifração da realidade como ela é. Aí tem que ser a arte druídica, ou seja, filosófica, ou seja, a arte da decifração mental, sem a postura infantil de acreditar para passar melhor. Então, a revelação cósmica ela está se iniciando através de humanos que esperneiam bastante quando lidam com as informações. Então, como a gente não tem estatura moral para dizer se é ou se não é, a gente diz, isso é semente para reflexão. Cada um pense o que quiser de acordo com a sua capacidade pessoal de entender isso ou não. É o máximo de decência que a gente pode colocar nisso que a gente está fazendo. Se não, vira de novo crença, predileção, vão endeusar alguns, vão demonizar outros. A gente não pode fazer isso. Nós temos que olhar para o passado e repetir Nietzsche. Nietzsche, em um dos seus livros chamado Crepúsculo dos Ídolos, ele disse: nós temos que pegar todas as verdades, certezas que a humanidade até agora colecionou e com o martelinho da pergunta, ou seja, da filosofia, quebrar todos esses ídolos para olhar para eles e ver se de fato é verdade isso que a gente acredita. A revelação cósmica é isso. Ela segue Spinoza, segue Nietzsche, ela segue Kapila, ela segue Siddhartha Gautama. São figuras que nunca afirmaram nada, mas questionaram tudo. Então, a revelação cósmica ela é chata, ela não é agradável, ela não faz você dormir bem. Ah, que bom! Não, ela lhe inquieta, é para adulto, é para gente adulta.